Olá, meu nome é Fausto Pinheiro da Silva, sou discente do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. Meu orientador é o professor Volmir e vou apresentar um modelo matemático para o problema de roteamento periódico e capacitado em arcos, do Xu e Prince e Labadie. A apresentação vai ter uma introdução, um exemplo de aplicação do PCARP, modelo matemático proposto, então, do Xu, Labadie e Prince, conclusão e referência. Introdução. Aonde a gente pode aplicar o modelo matemático presente no artigo do Xu, Labadie e Prince? A gente pode aplicar esse modelo matemático se desejamos minimizar as distâncias percorridas pelos veículos que fazem as coletas de lixo presentes em ruas de um bairro de uma cidade. E mais, minimiza as distâncias percorridas por esses veículos, não pensando somente em um dia, mas em um período, ou seja, pensando, por exemplo, no período de uma semana. Então a gente tem aqui o gráfico que está modelando, por exemplo, modelando um bairro de uma cidade. As cores em vermelho representam os comprimentos dessas ruas e os números em preto representam a quantidade de cruzamentos que tem este bairro. Como o modelo matemático minimiza a distância percorrida pelos veículos em um período, então a gente está supondo aqui que o período é de 6 dias, para exemplificar. Então, se o período é de 6 dias e a gente tem que passar 3 vezes nas ruas fazendo a coleta de lixo nesse período de 6 dias, então a gente está supondo que essas ruas que estão na extremidade do gráfico são ruas que têm uma demanda maior de lixo e que, portanto, então a gente vai passar 3 vezes no período de 6 dias. Com isso surgem as combinações. Então eu posso passar nessas ruas na segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Então, para fazer as coletas das ruas que estão na extremidade do bairro, eu tenho duas combinações possíveis para fazer a coleta dessas ruas. Já as ruas que estão no interior do bairro, vamos supor que tem uma demanda menor de lixo, então eu necessito de passar no período de 6 dias só 2 vezes para fazer a coleta, com um intervalo de 2 dias. Então aí surge esse outro conjunto de combinações. Então eu tenho aqui a combinação da cor representada pela cor laranja, são as combinações que eu vou percorrer as ruas fazendo a coleta de lixo na segunda e quinta-feira. A cor vermelha é na terça e sexta-feira que eu vou passar fazendo as coletas de lixo. Então eu tenho um conjunto de arestas onde eu vou passar fazendo a coleta de lixo, utilizando ou a combinação azul claro ou a combinação azul escuro. E eu tenho outro conjunto de arestas onde eu vou passar fazendo a coleta de lixo, utilizando a combinação laranjada ou vermelha. Eu posso, por exemplo, sair da aresta que vai do 1 para o 2 e depois ir do 2 para o 5, 1, 2 fazendo a coleta de lixo, eu posso, por exemplo, utilizar a primeira combinação. Já na aresta que vai do 2 para o 5, eu posso utilizar a combinação da cor vermelho, a segunda combinação. Então eu posso utilizar na aresta 1, 2 a cor azul claro, a combinação que representa a cor azul claro, e na aresta 2, 5 a cor que representa a combinação vermelha. Quem que vai definir qual combinação eu vou utilizar para cada aresta? É a solução que a gente vai obter utilizando o modelo matemático. Temos um tempo de caminhada desse veículo e um tempo de trabalho do veículo, ou seja, jornada de trabalho desse veículo. Revisão da literatura. O problema do carteiro chinês deu origem à teoria do PCARP. O problema do carteiro chinês consiste em minimizar as distâncias percorridas por um carteiro que tenha que passar por todas as ruas de um bairro, entregando cartas, obviamente, e retornar ao local de partida. No artigo de Filho e Junqueira, aborda o problema do carteiro chinês, os métodos de soluções e faz uma análise de tempos computacionais desses métodos de soluções. Então aqui a gente tem um modelo matemático que visa minimizar então as distâncias percorridas, no caso por um carteiro ou por alguém que tem que passar por todas as ruas de um bairro e retornar ao local de partida. A primeira restrição que a gente está vendo aqui no mouse surgiu devido à seguinte necessidade. Se um grafo que modela as ruas de um bairro da cidade tem algum vértice de grau ímpar,
Então a gente não vai conseguir o nosso objetivo. Qual é? Que seria determinar uma rota para esse carteiro que possa passar por todas as ruas desse bairro e retornar ao local de partida, né? Para contornar essa situação, que Euler provou que era impossível de uma pessoa percorrer todas as ruas de um bairro e retornar ao local de partida, caso esse gráfico que está representando essas ruas dessa cidade tenha vértice de grau ímpar. Então, para contornar essa situação, surgiu então a necessidade dessa primeira restrição aqui. A segunda restrição é para garantir que todas as ruas do bairro serão atendidas. X é uma variável inteira porque ela determina quantas vezes eu estou passando pelas arestas que determinam as ruas de um bairro. E L, lá do modelo da função objetivo, é o comprimento dessas ruas. No gráfico que está à esquerda desse vídeo, ele está modelando então as ruas de um bairro de uma cidade. As cores de vermelho representam então o comprimento dessas ruas. Então ali na função objetiva, os valores de L, se a gente for querer determinar o circuito hereliano para esse gráfico, é só trocar os valores de L por esses valores que estão de vermelho no gráfico e utilizar um método de solução para determinar então o circuito hereliano para este gráfico. Observe que como o vértice 4 tem grau ímpar, então vai ter alguma dessas arestas que estão presentes aí nesse gráfico, a gente vai ter que passar nelas mais de uma vez. Primeiro era o carteiro que tinha que passar em todas as ruas do bairro entregando a carta, que é o problema do carteiro chinês. E depois surgiu então a necessidade de você passar em todas as ruas coletando, digamos, o lixo. Então aí surgiu o CARP, que é problema de roteamento em arcos capacitados. Então aqui a gente tem uma modelagem que está presente nesse artigo que eu estou colocando, que tem o nome aqui dos autores aqui à direita aqui em cima, né? Então a restrição de manter o fluxo contínuo continua, é a primeira restrição aqui, só que agora a gente já tem um índice a mais. A gente tem o K, I e P. O P é da quantidade de veículos. Porque como agora eu tenho que coletar o lixo, então o meu veículo tem uma certa capacidade. Então, dependendo do bairro, do tamanho da cidade, eu não consigo fazer a coleta do lixo utilizando um veículo só. Pode ser que eu tenha que utilizar mais de um veículo. Então, aqui já surgiu um índice a mais. Além do IJ, que é da aresta, tem um índice P para determinar qual veículo eu estou percorrendo a aresta IJ. Aí, uma outra variável que surgiu é a variável L. Essa variável L é para determinar se eu estou executando uma tarefa. Qual é a tarefa aqui? A tarefa aqui é o ato de coletar o lixo, né? Se eu estou passando pela aresta e estou coletando o lixo, então isso vai ser denotado pela variável L. Obviamente a restrição 4, eu tenho que indicar para o modelo que se eu passei coletando o lixo, eu passei por aquela aresta. Então essa restrição aqui garante isso, porque eu posso passar pela aresta coletando o lixo, como eu posso estar passando sem coletar o lixo para determinar um circuito. Tá? Então é isso que essa restrição aqui vem a garantir, que se eu passei coletando, eu tenho que indicar para o modelo que, olha, eu já passei nessa aresta coletando, mas pode ser que eu possa passar de novo, nada impeça que eu passe novamente nessa aresta. Aí a quinta restrição aqui do modelo, né, é aquela questão, eu tenho um peso por aresta, então eu vou somando, cada vez que eu vou passando na aresta, eu tenho que somar esses pesos que eu estou coletando, a soma total desses pesos não pode ultrapassar o valor de W, que seria a capacidade do veículo, né? Pode surgir aqui na restrição 6, pode surgir subciclos, né? O modelo, na hora que as variáveis que satisfaçam esse modelo aqui, quando a gente vai unir e tentar determinar um circuito, a gente pode observar que tenha subcircuitos ali. Então, para evitar esses subcircuitos, tem essa restrição 6. Esse daqui seria, então, uma evolução do problema do carteiro chinês. Por quê? Porque aqui a gente já tem capacidade, a gente já tem uma quantidade maior de veículos. No carteiro chinês, por exemplo, a ideia é utilizar só um veículo. Aqui eu já estou utilizando mais veículos. Mas eu não tenho a ideia da periodicidade. Eu não tenho um tempo para, digamos, uma semana, meses. Eu continuo executando tudo em um dia só. Aí o modelo do Shu, que é o modelo principal dessa apresentação, aí ele já trabalha com a questão da periodicidade. Modelo matemático proposto. Então agora eu vou explicar o modelo
do Shu, que seria o principal modelo desta apresentação. Então aqui a gente tem os índices e conjuntos que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, tem um conjunto de dias D e o índice Dzinho para denotar qual dia eu estou utilizando. Aí depois eu tenho os parâmetros, C e J seria a distância de cada aresta. O A é um parâmetro para denotar qual relação, o dia da relação, o dia em relação à combinação K da aresta IJ. O Q é a quantidade de peso na aresta IJ. Esse E de RS aqui seria se surgir o conjunto dos subciclos, ou seja, as arestas que formam um subciclo. Depois a gente tem as variáveis. A variável x vai determinar quantas vezes eu passei na aresta IJ. A variável z determina qual combinação eu estou escolhendo para a aresta IJ. E a variável L é aquela que eu já falei, que determina se eu estou executando uma tarefa na aresta IJ. Aqui a gente tem a formulação matemática, então o objetivo é o que? É minimizar a distância percorrida por todos os veículos ao longo do período. Então eu tenho que somar todas as arestas percorridas por todos os veículos em todos os dias. É isso que está fazendo essa primeira função aqui, que é a função objetivo. A primeira restrição do modelo, a primeira restrição do modelo determina qual combinação eu estou escolhendo para a aresta IJ. A segunda restrição do modelo, né, que aqui está com valor 3, né, aqui. A segunda restrição do modelo determina, né, o fluxo contínuo para o modelo. A quarta restrição do modelo determina, já que eu determinei qual combinação eu vou utilizar para cada aresta, eu tenho que determinar qual veículo eu vou utilizar para cada aresta. É isso que determina a quarta restrição. Depois da quinta restrição, aquela ideia que eu já falei lá no CARP. Você vai somar a quantidade de lixo que você está recolhendo em cada rua. Essa quantidade de lixo não pode ser maior do que a capacidade do veículo. A sexta restrição é para evitar o surgimento de subciclo. E aqui o valor de x, x, z e l são valores binários. Eu coloquei binário, mas o x poderia ser inteiro, né? Se for inteiro, então eu vou passar pela aresta mais de uma vez. Agora, se for binário, que nem eu estou colocando aqui, aí então eu vou passar na aresta uma vez só. Considerações finais. Então, para trabalhos futuros, pretende-se o quê? Determinar um modelo que, além de minimizar a distância percorrida, minimize o número de veículos necessário para executar essas tarefas. Porque aqui eu estou supondo, por exemplo, que eu necessito de 10 veículos. Mas pode ser que eu não necessite de 10 veículos, pode ser que eu necessite só de 5. E quando eu utilizo um software para determinar essa solução, se é um grafo muito grande, talvez eu não vou chegar nem no ótimo. Então eu teria que pensar em ter um modelo que, a hora que eu utilizo um software para resolver ele, se eu não tiver no ótimo, mas que esse modelo já vai tentando determinar também a quantidade mínima de veículos, né? Então, para trabalhos futuros, determinar um modelo que vise minimizar a distância e o número de veículos. Aqui são algumas das referências que eu utilizei nessa apresentação. O meu e-mail, se alguém quiser mandar algum e-mail, estou aí à disposição. Obrigado pela atenção.